Olá, pessoal. Estamos aqui hoje no Agro Raiz Cast. Nosso convidado de hoje é o ex-deputado Carlos Matos, que tem uma grande história aqui no agro do Ceará. Acho que foi o melhor secretário da Agricultura aqui do estado do Ceará, quem trouxe grande desenvolvimento e iniciou com a pujança, né, do agro aqui no Ceará, foi o Carlos Matos. Então, bem-vindo, Carlos Matos. É um prazer tê-lo aqui hoje. Você tirou um tempo, né, para vir falar conosco. É uma alegria participar aqui do Agro Raiz. Obrigado, Diego, pelo convite. Toda vida que é para discutir o agro, eu tenho tempo, porque acho que o futuro do Ceará depende de transformar esse potencial que nós temos em realidade. E você já fez muito isso, né? O pontapé inicial, eu digo que você que fez. Queria que você contasse um pouquinho, voltasse lá na história, né? E contasse um pouquinho quando você foi. Eu fui convidado pelo governador Tasso em 98. E ali o Estado vinha vivendo grandes mudanças, era o projeto das mudanças. Então, do ponto de vista da infraestrutura, o Estado avançou muito, construiu porto, aeroporto, estrada. Do ponto de vista da gestão, houve um grande avanço. Gestão de recursos hídricos, foi desenvolvido um projeto com infraestrutura que dobrou a oferta de recursos hídricos. Na área da educação, foi criado os Centecs, formando jovens, formando profissionais para o agro também. Na área da educação, praticamente universalizou, porque só 50%, pouca gente sabe disso, só 50% das crianças aí na década de 90 tinham acesso à escola. O restante não tinha acesso. Depois de tudo isso, ele queria fazer uma mudança na agricultura e havia ali uma oportunidade, porque tinha sido preparado o Estado para uma oferta maior de recursos hídricos, a gestão de recursos hídricos, e os perímetros irrigados até então eram poucos, mas haviam dois grandes projetos, o Tabuleiro de Russas e o Baixa Caraú. Esses dois projetos, o Banco Mundial estava insatisfeito com a gestão do Denox naquela ocasião e provocou o governo do Ceará. Se vocês assumirem, nós continuamos com o empréstimo. Se o governo do Ceará não assumir, nós não vamos continuar com o empréstimo. Nós vamos cancelar o contrato. Nesse contexto, foi criada a Secretaria da Agricultura Irrigada. E daí, da Secretaria da Agricultura Irrigada, nós não só tocamos esses dois projetos, que foi uma estratégia muito bem sucedida, nós faseamos o Baixa Caraú e faseamos o Tabuleiro de Russas para iniciar. O presidente da República veio inaugurar os projetos. Isso em 2 anos nós demos uma acelerada grande. E criamos o Programa Cearense de Agricultura Irrigada, que via os potenciais. Até ali, nós éramos um estado de commodity, milho, feijão e mandioca, com baixa tecnologia, porque o risco climático era muito grande e não valia a pena investir em tecnologia. Então, nós demos numa política com uma nova virada nisso. Contratamos os melhores profissionais que nós encontramos, estimulamos, animamos o meio empresarial, trouxemos empresas globais, como a Del Monte, a Fyffes, depois que nós passamos a exportar banana. Ainda hoje nós somos o maior exportador de banana para a Europa, graças a esse trabalho que nós fizemos. E o Ceará, então, passou a ser um player de produção de frutas, exportador de frutas, produtor de flores e exportador de flores. Na área da pecuária, criamos um programa amplo para a criação de tilápia, né? E depois veio o camarão. Na pecuária intensiva, nós fomos bastante favorecidos com o cerrado. Desenvolvimento do cerrado, nossa avicultura cresceu bastante e tal. Para estruturar tudo isso, nós criamos uma governança, uma institucionalidade nova. Então, criamos o Instituto Agropolos para promover a marca Ceará no mundo. Participamos das principais feiras no mundo. Nós estávamos presentes promovendo o produto cearense, promovendo o Brasil, e criamos a Agência de Defesa Agropecuária para enfrentar uma guerra que nós sabíamos que viria, que não era mais uma guerra tarifária, mas uma guerra sanitária, onde se colocaria restrições nos produtos. E o Nordeste brasileiro não tem nenhuma região no país com condição
de ter uma sanidade melhor do que a nossa por conta do sol. Mas nós precisávamos provar. Então é preciso ter uma agência que fizesse esse trabalho. Né? Enfrentamos a fitosa com coragem. Quando assumimos, nós tínhamos 17% só de cobertura vacinal. Né? Terminamos com mais de 80%, que permitiu que o Ceará hoje fosse livre de febre aftosa. Então foi uma agenda bem integrada e bem articulada. Acho que você pro Ceará foi a mesma coisa que o Alisson Paulinelli foi pro Cerrado e foi pro Brasil lá, porque realmente fez muita coisa e trouxe, né, muita coisa. Trouxe essa fruticultura, trouxe as flores. Conta um pouquinho das flores, como que você achou? Por que as flores, né? Por que você chegou na rosa? Nós tínhamos um indicador-chave que é quanto de riqueza e de impacto social nós conseguiríamos gerar por cada litro d'água. Porque logo eu pude concluir que o potencial de água do Ceará era para 150 mil hectares, máximo. Tudo dando certo. E nós tínhamos já selecionados 400 mil hectares de solo fantástico a serem irrigados. Então, o nosso fator de restrição não era solo, não era clima, era água. Então, a água que nós temos precisa ser bem gerenciada e não só gerenciada pela oferta, mas gerenciada por uma demanda inteligente. Então, nós fizemos uma curva de sensibilidade, onde nós vimos que renda e que impacto social geraria 1.000 litros d'água em diferentes culturas. E aí veio o choque. Nós tínhamos, naquela época, teria que atualizar o número, nós tínhamos no arroz R$200 de renda para cada 1.000 litros de água. E rosa, R$35 mil de renda para cada 1.000 litros d'água. Então, não dá para fazer o Ceará todo de rosa, mas tudo que nós pudermos avançar nessa régua para gerar mais impacto e mais renda, nós fizemos. Então, a fruticultura nasceu, a produção de flores, inclusive a rosa, que parecia uma piada, o Ceará produz rosa. Nós temos a maior fazenda de rosa do Brasil hoje e somos um produtor com produtividade quase o dobro da média brasileira. Aqui nós produzimos 300 rosas por metro quadrado. Em Olambra se produz 170 rosas por metro quadrado. E quanto à água? Até hoje eu acho que é meio subaproveitado. Essa transposição ajudou alguma coisa ou é mais, né? Não, ela dá uma segurança, ela é mais estrutural para aqueles anos de muita seca, porque nós, com receio do ano seguinte, nós tínhamos que manter os reservatórios num patamar que suportasse um ano para frente. Com a transposição, nós podemos ser um pouco mais ousados no principal coração de água do Ceará, que é o Castanhão. Então eu posso baixar ele um pouco mais, podendo fazer a transposição. Ela não está completa porque nós perdemos muita água no trajeto por conta de não estar pronto o canal do Salgado, né? Mas ela ajuda sem dúvida. Mas o professor Assis, que morreu há muito pouco tempo, era um gênio das águas. E ele fez um estudo muito interessante, mostrando que o Ceará, porque você tem oferta hídrica diferenciada em função da garantia que você quer dar. Então, se você quiser dar uma garantia maior para o produtor, você tem que disponibilizar, você tem que ter menos água. Se você quiser menos garantia, você pode dar mais água, né? Então, esse é o gerenciamento e é o desafio para colocar. Chama atenção, Israel ter a mesma água do Ceará e irrigar 4 vezes mais, né? Então, isso chama muita atenção. Tem outros fatores que precisam ser vistos e tudo, mas nós perdemos hoje 40% da água, 47% Fortaleza perde na transposição, na distribuição de água. Nós temos, a maioria das fazendas desperdiça 30% a 40% de água. E nós temos ainda perda no transporte de água. Quando sai do açude para chegar na área de consumo, para você ter uma ideia, é muito próximo o Castanhão do Jaguaribe-Apodi. Ele coloca 4 metros cúbicos por segundo lá, mas perdeu 1 metro só no transporte. É muita coisa. É muita coisa. Então, acho que nós precisamos de uma nova política de recursos hídricos. Nós tivemos uma experiência muito interessante com a Agência Nacional de Águas em 2001. Naquela ocasião, nós estávamos implantando a fruticultura com uma crise hídrica enorme e a água sendo usada para arroz. Então, nós proibimos o plantio de arroz. Fizemos um decreto proibindo o plantio de arroz. E usamos aquela água que foi economizada com arroz
para a fruticultura. E indenizamos o produtor de arroz. Então, o produtor, se ele ganharia R$50 mil no ano, nós demos os R$50 mil, mas ele não podia usar água, né? Então, eu acho que nós temos que crescer nisso. Nós estamos parados. Isso foi feito em 2001, nós estamos em 2026. 25 anos depois, isso não foi institucionalizado. Não foi feito nada mais após isso? Foi feita uma experiência em 2010, semelhante, mas me parece que houve muito problema operacional, que não conseguiram pagar todos os produtores, gerou um desgaste, né? Eu teria que retomar. E você que anda bastante, anda por outros países, como você mesmo citou, Israel, o que você acha que esses países, né, podem... Não os países, mas a tecnologia desses países, né, podem nos ajudar? Nós estamos muito avançados hoje, Diego, porque foi socializado que o que havia de tecnologia é um pouco desenvolvido em cada área, mas hoje nós temos acesso a tudo. Com a importação, nós podemos ter acesso a todos os materiais. Nós fomos a Israel agora em 2023, o Fábio Reis, que é um grande produtor de banana aqui no Ceará, viu a banana lá e disse, olha, eu prefiro a nossa. Nós estamos com tecnologia melhor do que Israel. Já pensou? Então, eu fui outro dia, nós criamos um programa chamado Caminho de Israel. Esse programa tinha um acróstico que eu chamava TOPIC. Tecnologia de ponta, a mais avançada. Produtor organizado. Produtor desorganizado, isolado, ele tem menos acesso à tecnologia. Promoção comercial. Não adianta inventar, é o que o mercado compra. Se você for desenvolver fruta que não sabe se vai vender, se o mercado compra ou se o mercado não compra, o que nós temos que ser é competitivos. Sendo competitivos, o mercado vai comprar. Competitivo com qualidade, o mercado vai comprar. Infraestrutura, acesso à água e energia. Nós promovemos todo esse acesso. E por último, capacitação, né? Trouxemos os melhores profissionais para capacitar. E em Mauriti tem um produtor que tem R$15 mil de renda por mês exportando manga. Ele é analfabeto, não tinha terra, não tinha energia, não tinha estrada, e o programa levou tudo isso a ele. Isso é uma reforma agrária inteligente. Com certeza. Quer dizer, isso já foi feito, mas não escala. Os governos próximos não avançam, não desenvolvem as políticas públicas, não avaliam nem o que foi feito. Porque se avaliassem, iam concluir que era uma boa solução. Verdade. Verdade, com certeza. Não, isso, novamente dizendo, o que você fez aqui pelo Ceará, eu não... o Alisson Paulinelli fez pelo Brasil, essa comparação que eu tenho aqui o Ceará hoje tem que agradecer muito ao Alisson Paulinelli, porque o Cerrado brasileiro, ninguém acreditava que pudesse ser uma região produtiva, competitiva e fosse o celeiro da expansão de grãos no Brasil. E o Ceará tem que agradecer muito a você. Tem que agradecer em primeiro lugar ao governador Tasso, que foi um governante com uma seriedade de propósito elevada, um governo sério, um governo que pensou. E aí, assim... E não era do agro, né? Ele, no caso, a pessoa dele não era do agro. Até que ele era, ele tem uma visão ampla. Ele tinha plantado coco, ele tinha uma empresa de coco e tudo. Ele tinha uma visão do agro, mas o agro tradicional, nem ele, nem ninguém acreditava mais. E havia uma cultura muito forte de que o agro não era viável, mas ele era importante que houvesse, desde que houvesse subsídio. Então o crédito não era para pagar, imposto não podia cobrar, o produtor ia ter prejuízo mesmo e alguém ia pagar a conta dele e era o governo. Era uma visão muito forte que havia. Porque houve no passado incentivo para várias culturas, o governo federal incentivou e tudo. Isso ficou, pela dificuldade do clima, muita gente ficou com isso consolidado, e os governos inclusive. Então os governos tinham medo de incentivar a agricultura para dar subsídio, né? Sem ter dinheiro, com outras demandas, até que surgiu essa agricultura moderna hoje, esse agro que nós falamos, que não pede favor a ninguém, né? Se comete até, às vezes, a ousadia de dizer que sem governo é melhor, ou se o governo não atrapalhar, já faz muito. Mas há um papel que é de governo, que não é o setor privado que faz. Por isso que precisa das políticas públicas. É fundamental que hajam políticas públicas novas. É preciso construir uma nova política pública para o agro do Ceará. Verdade. E conta um pouquinho como que você foi para Olambra, como é que você trouxe a Ragers para cá? Eu não sei se no começo foi a Ragers mesmo ou foi outra. A primeira coisa que nós fizemos, como eu não era agrônomo, então havia uma resistência muito grande pelo fato de eu não ser agrônomo. Então,
quando eu comecei a pensar nas culturas de alto valor agregado, pensei nas flores. Havia um trabalho iniciado aqui pela primeira-dama, o secretário Eudório Santana também tinha investido energia, ele próprio, produtor de flores, mas era nada. O Ceará era mais 25º estado do Brasil na produção de flores. Então, não tinha dado muito certo. O pessoal tinha mais uma visão de artesanato. Então, não, já que vamos fazer, nós vamos fazer para valer e vamos pensar em exportar. Isso não estava na cabeça dos produtores locais ainda. Então, nós começamos a estudar, contratamos consultores. O primeiro consultor que eu contratei, eu disse, quem é o melhor agrônomo do Brasil em rosa? Encontrei lá o Bonges, Francisco Bonges. Hoje ele trabalha com eucalipto, com silvicultura. Sempre falo com ele e ele disse que nunca imaginou que o Ceará pudesse ter dado tão certo. Ele acreditou, mas não pensou que pudesse ter dado tão certo. Eu disse, Bonges, você foi me apontado como o melhor agrônomo do Brasil em rosas. Eu preciso de um relatório seu de 3 páginas, no máximo, não quero mais. Dizendo por que o Ceará pode produzir rosa ou por que ele não pode. O relatório dele foi impactante. Ele descobriu que a Serra da Ibiapaba, ele era o clima que a Holanda tem artificialmente, que é 24 graus durante o dia e 14 graus à noite. E nós tínhamos natural. Então o relatório, quando eu vi o relatório dele, eu disse, vai dar certo. Aonde é a maior feira que está acontecendo aí no mundo? É no Equador. Peguei o avião, comprei um stand lá, botei Ceará, um invernadeiro natural, uma estufa natural. Isso não produzia uma flor, no caso, né? Nada, zero. O governador até brincou comigo. Como é que você vai fazer? Que rosa é essa que você vai vender? E eu botei rosa no stand, botei tudo. Aí eu disse, porque a rosa é o próprio estado. Nesse stand, me visitou um agrônomo que mora no Ceará hoje, que é colombiano, e trabalhava na maior empresa de rosas. Eu o contratei. Então ele veio morar no Ceará. Isso ajudou muito, porque o Paulo Sebo, que era gaúcho, filho de produtor de rosa, distribuidor aqui da Vulcabras, estava querendo talvez voltar ao passado, né? Ter aquela experiência de produzir rosa aqui, tudo. Ele viu na imprensa o que nós estávamos falando. E aí topou, criou a primeira empresa de rosa do Ceará, Cearosa. E aí já foi muito mais profissionalizado e tudo, um projeto já grande. Depois nós tentamos trazer os japoneses de Atibaia, eles vieram, mas não acreditaram. Tentamos outros empresários, até que eu criei uma estratégia. Vamos visitar os 10 maiores produtores do Brasil. E conquistamos 2 maiores. O Grupo Reis, que veio, comprou uma fazenda, e já exportamos rosa em 2021, e o Grupo Escumaca, que veio produzir amarílias aqui na costa, no litoral. Uhum. E aí nós já avançamos rapidamente e tiramos muitos gargalos. O maior deles era a lei do Brasil, que não reconhecia cultivares vegetais, não respeitava a propriedade intelectual vegetal. Então nós aprovamos uma lei com a força política do governador Tasso, do Fernando Henrique, e isso permitiu que o Brasil tivesse acesso às variedades novas. Você tem uma ideia? Uma variedade antiga na Europa era vendida a 10, 15 centavos de dólar. Essas variedades que nós pegamos de última geração foi vendida a $1. Nossa. Então isso diz respeito à viabilidade ou não do negócio. E como fomos colher as rosas, o Roberto Reis chegou para mim e disse, Carlos, eu estou com receio de nunca exportamos rosa no Brasil. Então estou com receio da qualidade e tal. Vamos para a Europa, vamos encontrar um consultor que entenda do pós-colheita. Fomos, trouxemos o Simon. E ele, quando viu as rosas, ele disse, rosa fantástica, mas você não tem a menor condição de exportar, você tem que se preparar para exportar. Eu fui no aeroporto, o aeroporto tem o armazém com empilhadeira a gás, empilhadeira a óleo, isso não funciona. Tem que ser um depósito que não tem empilhadeira. Eu disse, como é que a gente vê isso? Não, vocês têm que ir no Quênia. Aí nós mandamos um time para o Quênia, para ver como se fazia lá, construímos uma câmara frigorífica no aeroporto e fizemos a primeira exportação de rosas. Parabéns. E hoje o Ceará é o segundo maior produtor de rosas do Brasil? Hoje nós somos o terceiro maior produtor de flores do Brasil. Acho que a exportação, em 2008, a crise desorganizou um pouco. A cadeia logística também não é bem estruturada. Eu acho que e também o mercado interno cresceu bastante. Né? Hoje, para você ter uma ideia, a Reis
ela é um dos maiores produtores do Brasil e não vai nada para o sul. Vem de 95%, praticamente, em todo o Nordeste. O resto vai para o norte. E também hoje já estão vindo outras também, né? Produtoras ali, como a Fogaça, tem, né, também... São Benedito. São Benedito. Hoje também já tem outras que estão produzindo lá e está crescendo muito a região. Você não imagina que é no Ceará. Foi uma coisa nova. Você visitar São Benedito hoje, você vai ver. Isso aqui é na Holanda. Isso aí. Quando eu cheguei no Ceará, eu não acreditava que tinha rosas, pra te falar bem a verdade. Pois é, mas isso é que tem que se fazer numa nova política, porque isso só começou. O Ceará tem 600 hectares só de cultivo protegido, com tomate, com tudo. Almeria, na Espanha, tem 50 mil. Se nós fizermos 5 mil hectares, nós vamos fazer uma revolução. Porque hoje, a área irrigada do Ceará é 6% da área plantada e responde por 60% da renda gerada. Se você vir cultivo protegido, se nós fizermos 5 mil hectares de cultivo protegido, ele vai impactar. E por que não faz mais, assim? Qual é o motivo? Cultura. Você vê, tem Cultura mesmo. produtor, o Nazareno, ele brinca comigo que levou 25 anos para achar que eu tivesse razão. Achar que não tinha sentido, investir estufa e tudo. Ele está investindo na primeira agora, né? E para tomate, quem não investir por conta de algumas pragas e tudo, vai ficar fora do mercado. E o que você acha mais, além das rosas, né? O que mais no Ceará? O camarão, acho que está despontando bastante. Como era a pecuária leiteira também lá na época, no caso? Ela evoluiu ou não? O que você... Evoluiu. Nós tínhamos na pecuária leiteira, tínhamos 60% da área irrigada, que era em torno de 60 mil hectares, toda de capim-elefante. E aí eu vivi uma situação inusitada, porque os produtores, eles vinham para mim dizendo que o preço do leite era muito baixo e que os laticínios estariam matando a produção. Ou seja, essa briga é antiga. Antiga, né? E aí eu chamei os industriais para ver qual era a realidade. E eles me mostraram uma planilha em que o Ceará tinha o melhor preço do Nordeste. E que eles tinham 50% de ociosidade. Então, eles não tinham como nem aumentar o preço e estavam temerosos de continuar existindo com esse grau de ociosidade, porque não tinha produção de leite. Com isso, nós criamos um programa chamado Pasto Verde, para poder dar um salto na produtividade. O Ceará ali produzia 800 litros por vaca. O Brasil tinha 2.500 litros por vaca. A Argentina, 6.500. Israel, 12.000. Então, nós estávamos a 1/3 da produtividade do Brasil. E como mudar isso? Em 20 anos, o que foi que aconteceu? Nós aumentamos a nossa participação na produção de leite nacional de 1% para 2%. A produtividade dobrou para 1.500 litros, que ainda é medíocre, baixíssima. Mas nós temos fazenda no Ceará hoje produzindo como Israel, com 12 mil litros vaca, né? Com produtores pequenos no Marco, né? E temos produtores em Limoeiro, uma produção com 42 litros dia por vaca. Então surgiram tecnologias novas. Nós criamos ali o pasto rotacionado, que já permitia um salto. Quem entrou no pasto rotacionado tinha aí de 4.500 a 6.000 litros vaca ano. E hoje, com o compost, nós temos aí a possibilidade de produzir acima de 10 mil litros por vaca ano. Então tem que modernizar ainda mais a pecuária, o que é uma oportunidade. Muito. O que é uma grande oportunidade. Se você disser no Brasil, aonde é que se pode produzir leite reduzir mais a emissão de carbono no Brasil? No Ceará, porque a produtividade é baixa. Se aumentar a produtividade, vai reduzir. Nós temos 600 mil vacas como plantel, Diego, e se nós tirássemos 300 mil vacas, daria para produzir o mesmo leite. Porque se nós tivermos uma média de 3 mil litros, que é abaixo do que o Brasil tem hoje, nós diríamos sim. Ter 300 mil vacas a menos. Isso é 2 bilhões de reais que está como ativo morto. Não, realmente. E a pecuária leiteira aqui para o Ceará também representa muita renda também para esse pessoal, principalmente no interior ali, né? Tem uma capilaridade muito grande, ali, são mais de 70 mil produtores. Surgiu a indústria de queijo também, aí o governo Lúcio foi muito importante para isso, que eu era secretário também. Nós tiramos todo o imposto sobre o queijo. Isso fez nascer um segmento novo no Ceará. Hoje nós temos vários laticínios, quase com 20 mil litros processando, 25 mil litros. Um trabalho que frutificou.
Sim. E o que você me fala do camarão? Acho que é uma coisa mais recente, né? O camarão, salvo engano, né? O camarão mais recente, mas acho que nós tivemos aqui alguns precursores do camarão que apostaram nisso, foram importantes. E depois, seguidos de bons empresários, o Ceará se consolidou como o maior produtor de camarão do Brasil. E a descoberta de que o camarão poderia ser produzido em água doce tão bem quanto na água salgada, porque no início se imaginava que o sal, até para dar sabor ao camarão e tudo, as águas salinizadas seriam melhores para o camarão. E nós vemos hoje o Vale do Jaguaribe como um grande produtor de camarão. Acho que foi uma realidade nova e boa e temos que avançar. Passou-se por crises aí enormes, mas a genética do camarão ainda não é madura, né? Eu acho que tem como crescer o combate a doenças. Já está mais sob controle. Acho que nós temos ainda um grande potencial para avançar com a política nacional de produção de camarão. O preço hoje é bem razoável, né? Mas o consumo per capita está em torno de 1 quilo. Dobrou. Era 500 gramas. Né? Mas 1 quilo ainda é pouco comparado com 40 quilos de frango, né? Com o preço já bem acessível que é o camarão. Acho que tem um grande potencial para o crescimento. E a avicultura, né? Que até você vende família de produtores aí. Meu pai foi pioneiro da avicultura no Nordeste, né? Criou a Granja Regina em 1957. E a avicultura se consolidou como o principal fornecedor de proteína animal. Quais os motivos você atribui que a avicultura, né, cresceu desse tanto aqui no Ceará, no caso? Pequenas áreas, tecnologia, o que você acha que foi o... Eu acho que houve 3 fatores muito importantes. Primeiro, houve uma organização do setor, como poucos setores no agro se organizaram. Meu pai, inclusive, foi quem fundou a Associação Cearense de Avicultura. Depois tiveram outros presidentes. O Roberto Pessoa foi o grande destaque como líder classista, né? Fez um belíssimo trabalho. O setor se organizou para superar as crises de milho. Se dependia muito do governo, para o governo federal, através da Conab, assegurar o fornecimento de milho aqui para o Ceará. Essa capacidade de articulação permitiu que o setor continuasse crescendo, mesmo não produzindo milho, mesmo o milho vindo de fora. Depois, quando houve o fim dessa política nacional, o setor também encontrou solução, foi para a Argentina, se organizou pools de compra para trazer milho da Argentina e deu um novo impulso para o setor. E quando isso já começava a ficar também uma alternativa cara pelo dólar e tudo, surgiu a produção no Mato Piba, né? Viabilizando todo o parque aqui. E são empresas profissionalizadas. Hoje nós temos uma das melhores produtividades do Brasil em frango, em ovos. Temos players considerados nacionais instalados aqui, né? Na produção de ovos e na produção de frango. Hoje o Ceará é destaque, né, no Brasil na produção, tanto de ovos como de frango, né? Acho que aqui está o maior do Nordeste, né, de ovos e também um dos maiores de frango. Segundo maior, perdemos para Pernambuco apenas. Aí. Então, o pessoal aqui tá... A Bahia é muito maior, né? A Bahia com grão, com tudo, era para ser maior do que o Ceará. Então, houve uma competência empresarial muito forte, uma capacidade organizativa muito grande, né? E isso permitiu que consolidar um polo de avicultura grande no estado do Ceará. E você, vou falar um pouquinho sobre você também. Você agora é candidato, né, a deputado, né, federal, né? O que você está achando da campanha? O que você está trazendo aí para o pessoal do agro de novo? Eu estou pré-candidato a deputado federal porque eu, primeiro, mais do que ver os problemas, eu vejo potenciais e oportunidades. Acho que nós ainda não capturamos todas as oportunidades que nós temos para reduzir a pobreza, para gerar desenvolvimento, para colocar o agro como instrumento de desenvolvimento onde o Ceará mais precisa. Nós temos uma pobreza crônica instaurada no interior do Ceará e com um potencial enorme de se desenvolver atividades agropecuárias e não está sendo feito por falta de uma política nacional, estadual, né? A política de reforma agrária ela não tem atingido aqueles que não têm terra. É preciso um pensar novo sobre isso. E a minha vida mostra que é possível transformar vidas. Eu vivi 3 experiências riquíssimas. Dentro da empresa, né? Nasci no agro, nasci num galinheiro praticamente. Então, fui presidente da Associação Cearense de Avicultura. A experiência de ser empresário, com a experiência de ser líder classista,
fui presidente da Associação dos Jovens Empresários, presidente da Associação Cearense de Avicultura. Me deu um conhecimento sobre o ecossistema do agro, né, que viabilizou um conhecimento que fez o governador achar que eu poderia dar uma solução ou encontrar um caminho para a nova agricultura do estado do Ceará. E o caminho que nós criamos, eu tenho a felicidade de estar vivo, porque comecei jovem, né, de aos 60 poder ver uma política que deu certo. Nos últimos 25 anos, a agricultura do Ceará sofreu uma revolução. Com certeza. No ano de 2000, era mandioca, milho e feijão. Hoje, os 3 principais produtos são banana, maracujá, tomate. Isso era impensável. Melancia, né? Melancia, melão, manga mesmo, nós produzimos. Sim. Então, mudou, inverteu toda a lógica da agricultura. Nós tínhamos uma dependência exagerada da estação chuvosa e hoje nós temos esse grande polo de produção. Então, assim, eu descobri essa missão de vida, de servir, de permitir que cada cearense possa viver com dignidade através do empreendedorismo, através do agro, através do setor, as pequenas empresas, as médias empresas. Sim. Nós precisamos dar uma resposta. E também a fé me ajudou, porque às vezes a gente fica cético, sem esperança de que as coisas possam mudar, achando que está chegando o fim do mundo, né? Dada a corrupção, dados os desvios de homens e mulheres públicas, e aí você vai perdendo a esperança, né? Mas pela fé, nós nunca podemos perder a esperança. Nós temos que olhar o futuro sempre com esperança e de que pessoas podem transformar essa realidade. Eu estou ofertando a minha vida, eu estou colocando a minha vida para ver e viver essa transformação. E você é do Shalom também, né? Vocês falariam um pouquinho do Shalom, como que né, por que você entrou, né? Eu não sei se como que se fala, né? Se você entra lá ou se você é convidado. Entra. Todos somos convidados. O Shalom é uma experiência muito interessante. Surgiu de um jovem, Moisés Azevedo, que era estudante do Colégio Cearense, marista. O Papa veio a Fortaleza em 1980. O Shalom começou aqui no Começou em Fortaleza. Isso eu sabia. Então, em 1980, o Papa João Paulo II veio a Fortaleza. Nessa ocasião, o arcebispo, que era o Dom Aloysio Loscheider, pediu ao jovem que coordenava a juventude na arquidiocese que desse um presente ao Papa. E ele perguntou, mas o que é que eu vou dar? Um presente ao Papa? Aí ele disse, não, reze, veja o que Deus quer que você dê. E ele foi rezar e sentiu um desejo enorme de ofertar a própria vida dele em favor dos jovens. Então, diante do Papa, de joelhos, ele ofertou a vida dele. E ali, nem ele sabia, estava nascendo o Shalom. 2 anos depois, em 1982, ele com um grupo de jovens, ele mais uns 5, 6 jovens, foram morar numa casa para evangelizar. Criaram uma lanchonete para evangelizar através daquela experiência de lanche. E depois, agora o Shalom está fazendo, isso foi em 82, o Shalom está fazendo 45 anos no ano que vem, né? É hoje reconhecido pelo Vaticano como um caminho de santidade, que é o chamado de cada cristão alcançar a santidade, né? Se configurar a Cristo. Então hoje realiza o maior evento de jovens do Brasil, o Aleluia, que acontece em julho. Nós estamos presentes em todo o país, presente em mais de 30 países, né? É uma obra de Deus. E você começou isso lá de 82 ou veio Meus irmãos entraram, Marilene e o Luiz, que são meus irmãos, eles entraram na comunidade e o Luiz era muito próximo do fundador. Eu sempre estive muito perto, estive na fundação, sempre estive muito próximo, mas sempre achava que não era para mim. Até que esse chamado do governador em 98, ele me aproximou muito da religião, porque eu fui saber se aquilo era vontade de Deus ou se não era. Eu estava diante de um dilema. Eu iria ficar só dentro da empresa, cuidando dos meus negócios, ou eu iria servir aos outros através da política, né? Então, ao abraçar aquele convite que havia sido feito para mim, eu percebi que era um convite de Deus. E aí, de lá para cá, de 98 para cá, eu tenho aí 28 anos, eu estou muito próximo da comunidade. Mas só entrei como consagrado em 2013. Então, hoje eu sou consagrado para sempre, né? Perpétuo, a comunidade Shalom, que nós temos todo um caminho.
dentro da comunidade, de obrigações para com a comunidade também, como consagrado. E realmente também a política é servir, né? Que você acaba... A essência da política é servir, quando não é isso, é o quê? É roubalheira, É o que estão vendo hoje. corrupção, É o que, Então, infelizmente... até desgastou o nome da política, porque a pessoa quando diz para mim, olha, eu não gosto de política, eu disse, você não gosta de roubo, você não gosta de ser enganado, mas da política, a política não tem culpa nisso não. E as pessoas chegaram lá porque foram eleitas. Então, Sim. é muito importante a tomada de consciência de qualificar a política e o país e a cidade e o estado em que vivemos a partir de uma tomada de consciência e de comportamento que possa gerar uma mudança positiva. Porque eu acho que não é fácil uma decisão dessa de... Não é abandonar, mas eu ia falar da família, né? Porque você acaba, né, se dedicando à política, né? no caso. Hoje eu estou com muito cuidado para não acontecer isso, porque absorve muito, né? Isso. Todo serviço absorve muito. Mas isso um médico deve ter cuidado também, senão ele dorme a semana toda no hospital e descuida da família. Todos nós que temos uma missão de servir, que é muito intensa, nós temos que ter o cuidado para poder gerar equilíbrio. A minha mãe dizia isso. Tudo é o Verdade, equilíbrio. tudo é né? equilíbrio. Com certeza. Minha mãe foi uma das também fundadoras da Granja Regina e que dedicou sua vida inteira ao agro. Rosana Matos. Uma da Granja Regina também. É. Né? Não, vocês estão de parabéns. Hoje a Granja Regina é uma potência. Aqui acho que é a maior do Ceará hoje. né? Dessa Granja semente Regina. foi desenvolvida. Hoje eu não faço parte da Granja Regina, mas minha família faz, meu irmão mais velho, que é o presidente, e toca com todos os seus filhos. Não, vocês estão de parabéns também pela Granja Regina. Mas você se dedicou a servir o agro, né? Você, como eu disse, o pontapé inicial do agro aqui com certeza foi você que deu. Não tem outra pessoa. Bom, acho que, né, devido já ao nosso horário, já também você tem outros compromissos aí. Senão a gente conversava aqui ainda a tarde toda, ainda falando um pouquinho sobre agro. Não, agradeço muito obrigado. Parabéns pelo programa o Agro Raiz e parabéns por trazer todo esse tema e deixar o agro vivo. Os jovens, havia uma época em que filhos de agricultores e quem estava no campo só tinha uma recomendação a dar para os filhos: saiam daqui e vão para a cidade para ganhar a vida. Hoje é o inverso. Nós temos um potencial tão grande no agro que muitos estão deixando as cidades para ir para o campo, para viver do campo. Então o agro, com tecnologia, com dedicação, com profissionalismo, ele tem condição de assegurar um bom padrão de vida para muitos cearenses. Com certeza. E é o que nós todos, né, desejamos que isso aconteça. Bom, mas eu queria que você deixasse também suas palavras finais. O que você poderia falar, né, para um jovem, como a gente está falando de jovem, um jovem que está querendo começar no agro hoje, um jovem cearense ou um jovem do Brasil que esteja querendo começar nessa empreitada do agro, esteja na dúvida, que conselhos você daria para essa pessoa? Para todo jovem eu diria, faça bem feito o que você vai fazer. A agricultura não dá para copiar Pero Vaz Caminha, em se plantando tudo dá. Ele exige o mesmo profissionalismo se você quiser mandar foguete para a lua. Tem que ir com muito profissionalismo, senão você morre dentro do foguete. Então, dentro de uma fazenda, dentro de uma propriedade, se não embarcar tecnologia, trabalho, dedicação, profissionalismo, assistência técnica, você corre o risco de perder tudo que colocou lá. Se pegou empréstimo no banco, vai perder. E se tem capital próprio, vai botar lá, vai perder. Mas se fizer bem feito, nós temos visto fazendas que começaram quase do nada. Nós temos referências. Uma das coisas que nos ensina muito na história é o que aconteceu. Isso ilumina o futuro. Nós temos uma das maiores empresas de melão do Brasil, nascida no Ceará, a Itaueira. Nós temos a Agrícola Famosa, que nasceu aqui no Ceará com o Rio Grande do Norte. Maior fazenda de frutas do Brasil. Nós temos fazenda exportando banana. Nós temos produtores referência de banana. Então, é viável, é possível. Acerola, né? Acerola e tantos outros produtos que nós temos aqui. Então, não tem por que não acreditar. Muito obrigado, Carlos Matos. Muito obrigado. Por ter vindo Grande aqui. abraço.